Olá, caros amigos. Hoje nós estamos realizando um programa Negros em Foco para lá de especial. Nós estamos tendo a grande alegria de receber aqui na nossa casa de ensino um conjunto, de visitantes ilustres que vieram lá do outro lado do Atlântico, para aproveitar e vir aqui tomar um café, conversar um pouquinho com a gente, trocar algumas ideias e também falar e pensar sobre possíveis parcerias, possíveis alinhamentos que tenhamos capacidade de seguir, depois das suas visitas aqui no Brasil. Em verdade, nós estamos recebendo no nosso país um conjunto de 14 universidades, Laura? 14 universidades americanas que estão fazendo interações sobre negócios e comércio, e por conta disso tiraram um tempinho para também vir aqui na Zumbi dos Palmares, conhecer, conversar e também identificar se e se nós não temos bastante negócios para fazer juntos, e sinergias. Olha, nós estamos com esse grupo de convidados especiais que são ciceroneados pela Laura Refati, que é do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Ela fica sediada em Brasília. Então, essa é a Laura, viu? Essa é a Laura que está conduzindo todo esse grupo de convidados especiais. E no grupo nós estamos com a Raquel Alaride, que é do Departamento de Comércio. Raquel, né? Sim, a Raquel, ela fica lá nos Estados Unidos, também trabalha no Departamento de Comércio Exterior. Muito bem. E a doutora Cris Toffolo, que é da Northeastern Illinois University. Da Northeastern Illinois University, nós temos a doutora Cris Toffolo. Sim. Podem se apresentar, o Anthony fala português. Anthony é da Florida International University. Florida International. Né? Yes. Sou diretor do Centro sobre a América Latina e o Caribe. Ah, que maravilha. Rafael. Ótimo. Obrigado por saber. É um grande prazer. A doutora Ronda Collier. Sou eu. Boa tarde, tudo bem? Estamos ótimos, Ela, dentre tantas outras qualidades, ainda fala conhece São Paulo, Ela esteve estudando conosco aqui na Universidade de São Paulo, doutora Ronda? Não é uma brasileira, a gente emprestou para os Estados Unidos. Coração brasileiro. Tá certo. O Antônio Tiles, Antônio Tiles, o rector da Rutgers University em Canada. Então, é o nosso reitor querido Antônio Tiles, que veio aqui prestigiar também a nossa querida Zumbi dos Palmares. E o Jimmy Jung, que é da Rutgers. Também é da Rutgers University, a mesma. Que maravilha. E o Anthony, ele não pode... O Anthony não está conosco, Bom, mas enfim, então com essa apresentação dos nossos convidados, das nossas convidadas, nós queremos primeiramente dar boas-vindas a cada um de vocês, em nome de toda a nossa comunidade acadêmica da Universidade Zumbi dos Palmares. Os alunos, professores e colaboradores, transmite a todos vocês um afetuoso abraço. Muito obrigada, professor. Nós ficamos muito felizes com essa visita. Podemos ter a oportunidade de trazer as universidades aqui. Essas universidades, elas são, dentre outras, historicamente negras. Algumas também servem as minorias nos Estados Unidos, então nós achamos que temos muita sinergia e muito trabalho para ser desenvolvido aqui no Brasil. Muitas parcerias, estamos em busca dessas parcerias com as universidades brasileiras. Que bom, e a gente se sente muito honrado e feliz, não só de receber, mas para também fazer parte dessas parcerias, dessas buscas que as universidades americanas estão buscando nesse momento. Eu também queria anunciar a presença do nosso professor Robson Ferreira, que é o nosso coordenador aqui da nossa Universidade Zumbi dos Palmares, que acompanha e recepciona todos os nossos convidados. Mas eu vou dizer para vocês que, além da satisfação de recebê-los, nós também temos uma ligação muito profunda. A história da nossa instituição foi estruturada em cima do histórico das universidades negras americanas, das HBCUs, especialmente na Howard University, que foi para onde nós fomos, conhecemos e nos entusiasmamos.
E ao longo de todo esse ano nós recebemos vários amigos, várias amigas, autoridades, personalidades dessas universidades e também dos Estados Unidos, que ajudaram, né, construírem, pavimentarem o caminho até aqui. Então nós temos muitas coisas em comum. Né? E mesmo nessa perspectiva de negócio, então, o nosso país está se abrindo e está criando oportunidades as mais diversas, os mais diversos campos de negócio. Então, nessas duas questões, nós temos muito a conversar. E eu pediria a gentileza que a doutora Rhonda pudesse nos situar que tipo de negócio que ela imagina que seja possível nesse momento atual entre o nosso país, os Estados Unidos, entre as nossas universidades, entre o nosso tema da diáspora negra. Obrigada pela pergunta e muito obrigada por ter recebido o nosso grupo hoje. É boa pergunta. Eu sou do sul dos Estados Unidos e nosso negócio no sul é bem da agricultura e seria bom ter trabalhos além da agricultura, das ciências, também do turismo. Assim, muitos negros dos Estados Unidos não sabem muito do turismo em São Paulo. Pensam que o Brasil é mais do Rio, da Bahia. E, na verdade, São Paulo tem uma coisa do turismo. Tem a comida, tem o comércio. Então, eu acho que seria muito interessante se mais pessoas conhecem a cidade de São Paulo como um lugar turístico. Então, falando de negócios, seria bom ter uma economia mais através do turismo mesmo da cidade de São Paulo. Então, também vendo o seu sistema do rádio e da televisão. Então, nossos alunos podem aprender de vocês o seu sistema de publicação dos seus jornais, televisão, rádio. Também nós podemos compartilhar computação, direitos civis no seu movimento AR. Tem muito a ver com o direito do negro, do Brasil, dos Estados Unidos. Então, tem muitos negócios, não são financiamentos, mas negócios do ser humano, não? Então, tem muito para dividir nossas experiências humanas, tanto como financiamento, não é? Então, eu acho legal se nós podemos, como instituições que servem a população negra, podemos trabalhar para melhorar nossas condições humanas, tanto como nossas condições financeiras, não é? Então, seria uma honra trabalhar mais próximos com sua instituição, além desses assuntos, negócios. Curiosamente, São Paulo, Brasil, é o maior produtor de alimento, de proteína do mundo. E o agronegócio brasileiro é muito forte e muito intenso. E aqui no estado de São Paulo, o agronegócio é muito potente. É o estado que reúne o maior PIB do agronegócio do nosso país. Nós somos, por exemplo, os maiores exportadores de suco de laranja, de cana-de-açúcar. É aqui que temos a maior plantação de cana-de-açúcar para o etanol, que é um combustível alternativo importante. E da mesma maneira, São Paulo é o maior estado da federação. São Paulo tem 40 milhões de habitantes, é o maior PIB da América Latina. Então tem todas as possibilidades de desenvolver bons negócios em todas essas áreas que você citou, mesmo no caso da ciência e tecnologia. O estado de São Paulo possui as mais importantes universidades do país. São 5 universidades aqui no nosso entorno que produzem ciência de qualidade. Então é um espaço também que a gente poderia construir pontes de comunicação. E depois, São Paulo também é o maior estado negro do país. 40% dos paulistas são negros, 40% de 40 milhões, são 16 milhões. É o estado mais negro quantitativamente, é a Bahia, com 82% de negros.
mas a Bahia só tem 7 milhões de habitantes aqui. Então, nós somos 2 Bahias, né? De negros de São Paulo, e todos eles com muita capacidade de criação, de realização, mas todos eles com problemas dos mais variados, inclusive as desigualdades, inclusive a discriminação, inclusive também o racismo, que é muito forte aqui no nosso estado e no nosso país. Tem muita coisa importante para a gente conduzir, sobretudo nesse campo da comunicação. Nós estamos num processo muito profundo de mudança da apresentação estética do nosso país. Os meios de comunicação, tradicionalmente, apresentavam uma estética que não contemplava o negro. E agora houve uma mudança. Para vocês terem ideia, nesse momento, as 3 novelas, o brasileiro gosta de novela. Então, as 3 novelas mais importantes do país, os 3 protagonistas principais são negros, coisa que nunca aconteceu. Então, é uma manifestação dessa mudança, e dentro dessa área, então, tem muitas questões negociais importantes. Agora, o professor Cris, né? Não é o professor, o Antônio Tille, né? O Antônio Tille. O senhor é um reitor, o senhor sabe que reitor sofre, né? Porque sempre é mais cobrado. Exatamente, corretor. Primeiramente, obrigado. Sim, então, para mim, como a Ronda falou, é importante para nós também esta colaboração entre universidades, para não somente para os alunos, para os professores também, para as colaborações de pesquisas e tudo isso. É deste tipo de intercâmbio. Eu acho que isso vai ser ótimo para nós também. Não só para vocês, mas para nós também, para conhecer o que você está fazendo aqui na universidade. A Universidade da HBCU em América do Sul. Então, para nós, é incrível fazer colaborações com vocês também. Nós agradecemos, né, e de novo, né, os nossos espectadores que nos acompanham, vocês viram que os americanos já estão falando português, ó. Agora a gente precisa fazer a nossa parte, a nossa missão de casa de falar também. Meu português ainda está em obras. Mas então, querido, a gente teve ao longo dessa trajetória histórica, nós estamos completando nesse ano 20 anos de fundação. É muita pouca coisa, né, perto do histórico das HBCUs. Mas o fato é que ao longo desses 20 anos nós tivemos sempre o apoio e a presença dos reitores, dos alunos, dos professores das HBCUs. Foram muitos que foram e que vêm com muita frequência. E nós tivemos um pouco mais presentes quando nós tínhamos um programa aqui no Brasil que se chamava Ciência Sem Fronteiras. E muitas universidades americanas, HBCUs, se associaram nesses programas, e muitos jovens negros foram, né, para as universidades americanas fazerem as suas qualificações. Nós achamos que o governo Lula talvez possa repetir um projeto dessa natureza. Então tem uma oportunidade nessa direção. Mas o fato é de que os problemas todos da América do Sul, da América Latina, ele vai precisar do apoio dos espaços de produção de conhecimento e tecnologia. Sobretudo, como nos Estados Unidos, mas aqui a violência, que ainda é um dilema terrível e que as universidades não conseguiram ajudar a construir boas soluções. Nós temos o caso da pobreza também. A pobreza, ela atinge de forma implacável uma grande faixa de brasileiros, e 70% desses que estão na pobreza são negros. Então a gente não conseguiu produzir solução nem para a pobreza, nem para tirar os negros da pobreza. Também o nosso sistema de justiça ainda tem necessidades especiais. Grande parte dos presidiários aqui no Brasil também são negros. O nosso país é o terceiro país com a maior população de presidiários. Estados Unidos, depois a China e Brasil. E a grande maioria são negros e poucos deles têm acesso aos instrumentos da justiça para poder, então, fazer defesa dos seus direitos. E agora o Brasil está debatendo com muita intensidade a questão do racismo ambiental, né?
ou da justiça, acho que justiça ambiental, se discute nos Estados Unidos. Aqui tem um recorte para a raça, porque todo a periferia do país, de São Paulo, das cidades, são habitadas por pessoas pobres, e que a grande maioria dessas pessoas pobres são negros, né? E a gente não conseguiu produzir uma política pública de saneamento, de desenvolvimento que contemplasse, né, esses cidadãos. Então a gente está debruçando para saber como é que essas mudanças climáticas podem integrar também uma solução, né, para esse público e para essas demandas e necessidades. E aí as universidades podem fazer trocas e trazer contribuições importantes. Então, por exemplo, é um espaço que pudéssemos, em algum momento, estabelecer nossas ações. Aí o professor, depois do professor todo. Anthony. Não, o próximo é... Nós temos a senhora. Não, aqui o Anthony. O Anthony. O Antônio. Antônio. O Antônio. Antônio. Pois é, o Antônio é da Flórida, né? Flórida Internacional. Flórida Internacional. Eu estava comentando até com o Antônio, né, aqui na nossa conversa, que nós tivemos muitas alegrias de receber os nossos colegas da Florida IM, né? Então eles vieram com muita frequência. Nós fomos também muitas vezes lá na Flórida, mas não tínhamos tido a oportunidade. Agora a gente já está aqui apresentado. Mais uma grande alegria poder tê-lo conosco, e nós também queremos, né, descobrir o que podemos fazer juntos. Obrigado. Eu falei com o professor sobre John Roque, um colega meu que é antropólogo, que agora está fazendo pesquisa em Equador sobre como as faculdades de direito em Equador ensinam os jovens alunos de direito sobre as leis contra a discriminação racial. E porque isso é a formação dos promotores, dos juízes, dos advogados. E João tem muito interesse na experiência brasileira também nessa área, e espero que talvez eu possa puxar o João para visitar a universidade aqui e falar com o professor e pessoas trabalhando nessa área. E aqui nós estamos desafiados, né? Nós somos o último país a abolir a escravidão. E foi uma abolição que não contemplou a inclusão dos negros dentro da estrutura econômica, política e social. E mais do que isso, ela reforçou e fortaleceu a relação de discriminação. Então, quando a gente olha para as estatísticas e para os números, a gente fica muito angustiado. E uma das ações que tem sido debatido muito no nosso país é justamente essas ações para, a partir do direito, combater o racismo em todas essas dimensões. Aliás, mesmo recentemente, quer dizer, a situação é tão grave no nosso país no direito que a Suprema Corte criou um programa de equidade racial. Lançou na semana que passou um programa de equidade racial em que, além de combater o racismo e a discriminação, construiu métricas para ser alcançadas até 2030 para que possa melhorar a presença de negros no sistema de justiça. Aqui no Brasil nós temos cotas para negros nos cargos de juízes, mas depois de 10 anos de implementação da lei, dos 20% de cotas nós não conseguimos alcançar 5%. Tem muita dificuldade de poder criar condições para que o negro esteja nos cargos da magistratura. E a magistratura e o sistema de justiça é um espaço que esse tema é muito sensível, é um espaço em que os negros não se fazem presente. Nós não temos, para o senhor ter uma ideia, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos um tribunal de justiça que tem 360 desembargadores, é o posto mais elevado da magistratura em São Paulo. Dos 360, nós só temos 3 negros. E isso é a média em todo o país. Então nós não temos negros, o racismo é muito intenso, e por conta disso a Suprema Corte tem construído políticas
de combate ao racismo e à discriminação. Da mesma maneira, o sistema de educação tem construído legislação obrigando a se aplicar a história do negro, a história da África, em todos os currículos, desde o ensino básico até o ensino superior. Todas as universidades têm obrigação de ter uma disciplina que se chama Relações Étnico-Raciais. Não é? E na atualidade, nós estamos com um desafio muito grande que se chama o racismo nas relações de consumo. Aqui no Brasil, um negro que entra no restaurante, ele talvez não seja atendido. Um negro que vá no supermercado talvez seja hostilizado. E o negro que vai em qualquer desses espaços de prestígio seguramente não serão respeitados. Então tem todo um trabalho em que se juntaram 150 empresas, as mais importantes, a Coca-Cola, por exemplo, é uma delas, para combater o racismo nas relações de consumo. Então, uma outra área que está ganhando muita atenção, muito esforço de todos nós. E agora, a professora Raquel. É isso? Não, a Rachel, ela também é do departamento de não. comércio. Então, peraí. A Cris. Então, a professora Cris. Como é que é? Tófolo. Traduzir. Sim. A doutora Cris, ela não fala português. Tá bom. A doutora Cris, então, da Northeastern e Northwest. Doutora Cris, é uma grande alegria recebê-la aqui na nossa casa de ensino. Seja muito bem-vinda. You're very welcome. And I apologize that I don't speak Portuguese. It's Okay. a little tighter, but it's a lifelong dream. I want É a primeira vez da doutora Cris aqui no Brasil e é uma coisa que ela tem sonhado em visitar o Brasil. And maybe I'll share a little bit about my university. But first, I want to share maybe a couple of facts about Chicago. Ela queria falar um pouquinho da universidade, mas antes ela vai falar um pouquinho de Chicago. Because it's the third largest city in the United É a States. terceira cidade maior. It was actually founded by an African from Haiti, Que foi fundada por um africano que veio do Haiti, disabled, who married into the local indigenous people. So the city has its que origin casou in this way. a população local indígena. And it's a city that's about 1/3 African É American uma cidade que um terço é afrodescendente, afro-americano, and has contributed in many ways to the whole society through the Great Migration to the north, desde a which brought migração music para o and norte, all different kinds of arts música, from the African American community, and then very important for the Black Panther movement, Jesse Jackson, President Obama, all of this is part of Chicago. personalidades que vieram de lá. And Oprah Winfrey. Apresentadora também é de And in EIU, Northeastern Illinois e University, na Northeastern Illinois. has participated in this in a small way. We had the first Black president in a public university in Illinois. Primeiro presidente negro de uma universidade pública de Illinois. And our main campus is in the north of the city, but he made sure we had a campus in the south side of the city. O campus As an entry principal point for é no African norte da Americans. cidade, mas eles têm um campus também no sul da cidade, exatamente para servir a população negra. And currently we do several different projects. We have an African and African Atualmente, American eles têm Studies vários program. projetos. We have a sociology department that's led by several African scholars that really looks at indigenous forms of social work. Negros que buscam também as formas indígenas de trabalho social. We have an African Summer Institute where we invite high school teachers to come and learn more about Africa so that they can go back into their communities and teach the African American students and other students as well about Africa, because the knowledge is so bad or missing. Just going back a little bit, you have a center, a summer program. This is a summer program for Tem programa teachers de verão para professores, for teachers, to learn about Africa para so they can aprender teach sobre in a the schools. África, para poder ensinar nas escolas. And then we have the Center for Genocide and Human Rights Tem o Research. Centro de Genocídio e Direitos Humanos.
in Africa and the African diaspora, and we have an annual Sobre a conference. África e a diáspora africana. Eles têm uma conferência anual. And currently we are hosting the annual Fulbright E pre-departure orientation for Sub-Saharan Africa. Uma pré-cheque da Fulbright, dos estudantes da Fulbright. The last sentence you said. It's the training for the Fulbrighters who go to Sub-Saharan É um Africa. treinamento para os estudantes da Fulbright que vão para a África. Ah, que maravilha. But we're a full-scale university with programs in É business uma and across universidade the que board. tem toda a escala. Que bom. Maravilha. Nós, da mesma maneira, temos muita satisfação, né, de poder ter tido em Chicago muitos amigos que ajudaram. We have the same pleasure of having a lot of friends from Chicago who helped us in our work. Reverendo Jesse Jackson, quando nós pensamos em construir a universidade, nós tivemos muita reação. When they thought about building this university, they had a lot of reaction. E nós fomos pedir auxílio ao reverendo Jesse They Jackson. asked for help for Reverend Jesse Jackson. E ele reuniu uma comitiva de 50 professores e alunos A delegation of 50 teachers and students, de 15 universidades negras americanas. like universities. E eles ficaram 10 dias aqui em São Paulo falando com And todos os veículos. they were here for 10 days in São Paulo speaking with all the media. E depois daquela visita ficou mais fácil. And after that visit, it was a little easier to follow. Então nós temos essa gratidão a Chicago We're grateful for Chicago. e Azeite BCUs. And E da mesma Welcome to come and visit us. seja bem-vindo para visitá-las lá em Chicago. nós iremos com muito prazer novamente. E dizer que essa agenda, a bem da verdade, a América do Sul, não é? Actually, South America É o resultado do processo de escravização. is the result of slavery. Todos os países da América do Sul All têm countries resquícios. within South America still have leftovers from the slavery. Agora, a dificuldade é que nós não temos informações. Não tem The difficulty is that we don't have information, there's no communication, e não temos estudos, né, sobre and os impactos e a not atualidade. studies about the impact. Então, seria uma contribuição relevante se É, pudéssemos debruçar relevant sobre essa questão. If we could lay over in this question. E aqui no nosso país, nesses países também, mas sobretudo no nosso país, Especially here in Brazil, nós temos ainda 6.000 territórios de ex-escravos. we have still 6,000 6.000. of quilombos, which are the community, the black community. É. E a grande dificuldade dessas pessoas é conseguir fazer a titulação dos seus territórios. To have this territory legalized, so they have something in possession. Yes. Então precisa de muita colaboração para ajudar o governo a produzir. To help the government to produce this information. Talvez seria uma área que Maybe there will be an area of operation. And also share Obrigado pela presença aqui na nossa casa. E o professor, cadê? Aqui atrás, o professor Jimmy. Yes. Professor Jimmy. He is also from Rutgers University, like the rector Antônio. Ok. Mas seja muito bem-vindo, a alegria, vindo bom rosto. Tá pedindo desculpas por não falar com Na próxima vez. I'm not the superstar speaking about university. Ele não vai gastar muito tempo falando da Rutgers, porque o professor Antônio já falou. Coming to this institution has shown us Vindo até aqui, nos mostrou how important this international relations develop. como é importante as relações internacionais, To see the work that you've done, to see the struggle that para ver todo o trabalho you took to build this university.
todo o esforço que foi feito para construir essa universidade. Has uplifted us spirits. Nos trouxe alegria. This is definitely a partnership that when we go back to New Jersey, Quando nós voltarmos a New Jersey, que é onde Rutgers fica, we want to definitely partner for our students to learn Eles- about your institution and come to your eles gostariam de falar para os alunos deles, a convidá-los a virem visitar aqui e a participar dos seus programas. for your students and faculty to physical. E para os seus estudantes visitarem a Rutgers. Eu também vou. Eu também. Muito bem. Em verdade, nós queríamos fazer esse registro, né, para primeiro deixar registrado e para, da mesma maneira, acho que nas suas palavras, Dini, de levar para os meninos, né, dos Estados Unidos, os meninos e as The meninas, US students. que o oceano é muito pequeno para nos dividir. E que, né, do outro lado, em tantos outros lugares do planeta, tem muita gente trabalhando muito sério, né, com muita energia para promover o conhecimento, estreitar a relação das pessoas. Now the religions. E fortalecer a amizade, né, entre todos os indivíduos. Então a gente fica muito contente por recebê-los. Eu quis então, com essa breve, né, introdução, fazer o registro para os que nos acompanham, fazer o registro para a nossa instituição, mas ao mesmo tempo agradecer cada um de vocês, porque nós também fomos surpreendidos com a visita, não deu tempo nem de fazer uma preparação mais adequada, não é? Mas nós dizíamos então para o senhor cônsul, olha, vim em São Paulo e não vim na Zumbi é um pecado, né? Ninguém vai para o céu. Nós precisamos, então, solucionar essa questão. E o consulado gentilmente, né, fez um esforço extraordinário para que nós pudéssemos estar aqui. Então nós estamos felizes, queremos desejar a todos vocês uma boa estada, que vocês, né, façam também bons encontros, boas conversas, bons negócios. E fica, né, o convite para que esteja aqui outras vezes, fica o convite para que vocês, se puderem, estejam conosco em novembro, que é o grande momento de celebração da consciência negra, com muitas atividades, muitas festividades aqui no Brasil e aqui na nossa instituição. É dizer para vocês que nós continuamos precisando de ajuda. Então, os acordos de cooperação, os termos de cooperação que nós pudermos estabelecer com vocês, ainda que seja limitado, mas é muito importante, porque nós estamos, numa fase de consolidação, e é importante para a Zumbi poder falar com cada um de vocês, fazer trocas com cada um de vocês, e nós vamos ficar muito satisfeitos, né, se nós realizarmos esse trabalho. E por fim, nós vamos ficar sentidos, gostaríamos de convidá-los para ir num samba e tomar uma caipirinha, né, mas não vai ser dessa vez. Professor, nós ficamos muito gratos por toda a receptividade da Faculdade Zumbi dos Palmares. Eu tenho certeza que nós temos universidades que ainda não chegaram em São Paulo, só chegam à noite, então infelizmente eles não puderam estar aqui conosco, mas eu tenho certeza que teremos muitas oportunidades. Esse foi apenas o primeiro encontro. E nós estamos muito felizes e bastante confiantes de que muitos acordos bons vão sair daqui. Tudo bem. Então, com isso, muito obrigado pela gentileza da presença. Boa estada no Brasil. Bom luta. E dessa forma nós encerramos o nosso programa Negros em Foco, mais do que especial dessa tarde. E eu convido vocês para que estejamos juntos nas nossas próximas atividades. Abraços a todos. Tchau. Eu conheci uma menina e ela fazia faculdade na Zumbi dos Palmares. A gente é da Zona Leste de São Paulo. E ela falou que lá é uma faculdade diferenciada de todas as outras. O que lá tem, nas outras não tem.
lá tem diversidade, lá tem estágio bom para empresas enormes e renomadas. Aí eu falei, vou para lá e gostei muito. Fiz 2 cursos lá, fiz administração e recursos humanos e eu sou apaixonada por ela. Eu fui deixada pela minha mãe e pelo meu pai, então eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. E a minha primeira faculdade foi com 30 anos, então para mim é um sonho. É um sonho fazer minha faculdade, porque no caso eu fui largada para virar lixo na rua. E eu não fui, entendeu? Então eu fiz a minha primeira faculdade, eu terminei meu ensino médio, estudando e trabalhando, e eu tô me formando na segunda faculdade, sabe? E isso para mim é orgulho, eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho de estar na Zumbi dos Palmares, eu tenho orgulho da minha história e da minha família hoje. A Zumbi dos Palmares é a tradução mais fiel da frase. Ressignificando o passado, conseguimos construir um futuro melhor.